vou fazer o pão. É uma receita do livro da Dona Benta. É assim, a porção será de 30 pães, para 30 pães redondinhos assim. Então, nós colocamos 5 colheres de fermento para pão, 3, 4, 5. 5 colheres de fermento para pão, 9 colheres de açúcar, e 750 ml de leite morno. Já pré-aqueci ele ali no micro-ondas. Quantos minutos? E junto desse daqui vai também esqueci do principal. Uma porção 500 gramas de trigo. Você pode também colocar o fermento, o açúcar e o trigo. Mistura todos os secos e depois acrescenta o leite. Eu, embora tenha feito de forma inversa, mas também vai dar resultado. Bom, vamos colocar no micro-ondas só para ficar ali abafadinho, não pegar ar e crescer o fermento. Enquanto o fermento estiver sendo esperando o crescimento do fermento, nós vamos preparar a outra parte, que são 700. Agora nós vamos, eu sempre coloco o copo cheio, porque ele já dá 500, ó, de trigo. Depois ponho mais 200. Aqui a metragem está um pouquinho aumentada. 200. Então aqui tem 700 de trigo. Colocamos 4 gemas e 2 colheres de manteiga ou margarina, a tua preferência, 2 colheres de banha, eu estou usando a banha Pamplona, e uma colherinha de sal. Deixa eu ver aqui. De sal. Isso. Agora, já prepara todo esse material aqui. Vamos fazer uma farofa, tipo uma farofa. Mas a mão tem que ir na massa, viu? Agora não preciso por enquanto. Mas daqui um pouquinho eu já vou precisar meter a mão na massa. Bom, enquanto isso, enquanto estamos preparando a massa, já podemos agilizar a parte das formas, onde que os pães serão modelados, e quando começarmos a modelar o pão, já podemos aquecer o forno. Porque antes de acabar de fazer toda essa massa, de modelar todo o pão, a primeira parte que ela é feita cresce rapidamente, e são de 8 minutos, mais ou menos, assim, a diferença,
de uma fornada para outra. O fermento que eu preparei. Veja, misturei aqui o fermento e vou ter que enfiar a mão aqui na massa. Vou ter que trabalhar essa massa com as mãos. Mas primeiro eu dou uma misturada assim e eu vou bater a massa até ela soltar do fundo da vasilha. Eu tenho a panificadora, mas esse pão aqui eu não gosto de fazer na panificadora, porque ele é gostoso de preparar. É um pão muito fácil de fazer. Pão terapêutico. E quando eu tô fazendo é maravilhoso. Então eu não gosto de passar ele Olha, ele vai grudar todinho na minha mão. Mas eu preciso de pôr a mão na massa para poder trabalhar essa massa e eu sentir o ponto de começar a modelar os pãezinhos. Qual é o ponto? Quando desgruda da mão? Sim, ele vai desgrudar da mão. E começa a soltar também da forma. Porque veja que a forma, no momento, ó, tá toda grudadinha. Daqui um pouquinho, ele já vai soltar da forma. Não leva muito tempo batendo. Esse pão é só sentir que a massa tá bem misturadinha. A gente já começa a trabalhar. Então, daqui um pouquinho eu vou acrescentar mais um pouquinho de trigo. Quando ela tá bem molinha assim. Ela é mais fácil para tirar os carocinhos, alguma coisa que não dissolveu bem, algum elemento. Então, por isso que eu gosto de fazer assim, com a mão. E muito bom essa forma. Bom, o que eu faço? Vou modelar os pães. Para eu modelar os pãezinhos, eu preciso soltar a massa da minha mão. Então, o que eu faço? Eu esfarinho um pouco e começo delicadamente e virando a massa. Vou polvilhando ela toda assim, até sentir que ela tá fácil de eu trabalhar, sem agarrar na minha mão ou na forma. Então, assim eu vou fazendo, ó. Vou virando a massa toda, polvilhando assim. Eu não posso pegar uma xícara, por exemplo, e despejar aqui dentro. Não posso fazer, tem que ser assim, ó. Essa forma que eu descobri, porque na receita não fala assim, eu só estou usando os elementos, os ingredientes da receita da Dona Benta. Agora, a forma de fazer o pão é minha. Vai, Dona Sônia. Entende? Então, a forma é a minha forma de fazer. Bom, ótimo. Já está num ponto ótimo. Então, já vou começar a trabalhar a massa. Eu gosto de untar um pouquinho de nada meus dedos assim para a massa não pegar. Mas depois que começar a modelar, eu gosto desse modelinho de pão, que é tipo uma rosquinha, né? Ó, ele fica bem macinho, bem soltinho. Uma massa bem
bem molinha. Eu posso firmá-la mais, se for preferência às vezes da pessoa que quer usar a massa mais durinha, ela pode, em vez de untar a mão com manteiga, pode untar com o próprio trigo. E esse pão é maravilhoso. Algumas pessoas preferem abrir a massa assim e já colocar um coco com açúcar. Aí fica aquela broinha de coco, né? Tu pode repetir os ingredientes? São, para o fermento, 9 colheres de açúcar, 5 colheres de fermento, 700 gramas de trigo, só. Aí isso vai e o leite morno, que também é 700 gramas. Então, você põe o... Esse aqui não tá muito pequeno? Oi? Não, ele vai crescer bastante. Quando um fica muito pequeno assim, é o pãozinho que eu vou experimentar quando sair do forno para ver se estão todos bons. Então, sempre eu deixo... Tem eu e meu marido, então sempre dou para ele provar um pão. Então, esse sempre eu faço um ou dois pequenininhos na primeira fornada. Segredinho, né, da cozinha. Aí a outra massa, a segunda parte. Então, o que acontece? Cada forma dá 15 pães. Essa forma aqui cabe 15 pães. Tá, mas a segunda parte da massa. A segunda parte da massa. 700 gramas de trigo. Eu pego 700 gramas de trigo e uma pitada de sal, uma colherinha de sal, 4 gemas, 2 colheres de Gordura. manteiga e 2 de gordura. 2 de manteiga e 2 de gordura. Não é gordura vegetal, viu? É a banha. Banha de porco. Eu estou usando a banha Pamplona. Certo. Tá. E o forno já tá ligado? Agora eu vou colocar o forno para aquecer, porque a primeira bandeja dos pães já está pronta. Já está pronta. Então ele fermenta muito ligeiro. Enquanto ele fermenta, eu ponho o forno para aquecer a 200 graus. Aqui são os pãezinhos crescendo, já passaram 5 minutos. E aqui tá saindo a segunda fornada não, forma. O que aconteceu no final? No finalzinho da massa, quando a gente já modelou já as primeiras bandejas, o finalzinho da massa está assim, já o fermento já puxando bastante para o crescimento, então ele começa já a grudar na mão. Então eu ponho um pouquinho mais de trigo, mas deixo a massa molinha, ó. A massa, ó, ela é bem molinha, ó. Não é para fazer aquela massa dura, não. E assim, estamos com nossos pãezinhos quase todos prontos. Deixa eu pegar ele já cresceu o suficiente. Eu não posso esperar também que ele cresça tanto, não, para poder não ficar aquele pão com
furos, com buracos. Então eu levo agora ele para o forno e vamos ver daqui um pouquinho o resultado. Pronto. Já deu a primeira fornada. E quando... Ai, gente, o cheirinho é maravilhoso. Logo que ele sai do forno, nós damos umas pinceladas com leite e açúcar. Só leite e açúcar. Para ele ficar aquele brilhozinho e aquele pão gostoso. A massa é maravilhosa. Um pão bem macio, bem... Gente, o cheiro de pão saindo do forno é delicioso. Vocês viram que não é uma coisa demorada, é uma receita fácil, você não precisa ficar batendo pão na pedra, cansando os braços, não precisa levar para a panificadora, nada. Simplesmente mistura a massa, começa a modelar. E assim está o nosso pão. Tem nome esse pão? Na verdade, esse pão é uma receita que tem no livro da Dona Benta e ele está como pão trança. Só que eu não faço a trança, eu faço esses pãezinhos, mas é a massa do pão trança. Como eu disse, aquele pequenininho é para nós provarmos, ver a textura da massa, ó. Maravilhoso. Provar, Lilian? Quero.